olá, bem-vindos a mais um Podbext, que é o seu podcast para conhecer mais histórias, vidas e exemplos de empreendedores que, com as histórias deles, com os insights, as ideias, podem ajudar a sua empresa a crescer, te dar mais inspiração, mais energia e mais caminhos para levar aí a história da sua empresa. Hoje nós vamos falar com Anselmo Nascimento, que é o dono da Vetor, uma empresa da parte de engenharia, de projetos e tudo mais. E logo mais vocês vão conhecer toda a história de vida dele e tudo que ele fez para chegar até aqui. Antes disso, de eu apresentar o Anselmo para vocês e mostrar o Anselmo para vocês, eu relembro e agradeço o nosso patrocínio do Podbext, que é o escritório jurídico generalista de doutora Thaís de Araújo. O escritório Thaís de Araújo te atende com as demandas de todos os segmentos do direito. O que você precisar de consultoria, de ajuda, de ideias, de respostas, pode acessar o Instagram, buscar o escritório da doutora Thaís de Araújo, que tem ali todos os outros especialistas também nas áreas tributarista, de recuperação de crédito, civil, familiar, que vão poder dar solução para a sua demanda jurídica. Então vamos lá, vamos começar mais uma vez com o nosso convidado especial, com uma história de sucesso. Hoje, Anselmo Nascimento, muito obrigada por ter vindo. Vindo o CEO, fundador, criador da Vetor Nascimento. Cara, é um prazer, um privilégio poder estar aqui participando desse podcast. É a primeira oportunidade que eu tenho de estar falando com o público, estar participando de um podcast. Acredito que seja bem interessante para a gente construir essa história, inspirar um pouco os jovens da minha idade para querer algo melhor na vida. Eu tenho certeza que vai ser o primeiro e o primeiro de muitos aí que você vai falar, porque eu já te conheço, sei que tem muita história para você contar, contando as suas inspirações, já os cases de sucesso que você viveu com tão pouca idade e que vai trazer segurança, ideias e inspiração para outras pessoas que estão ouvindo terem coragem de também empreender e colocar na realização os sonhos que eles têm para essa área de ter a própria empresa, ganhar para trabalhar para si mesmo, ganhar para si só, entendeu? Tá ótimo. Então, conta um pouco pra gente, Anselmo, quem é você, o que você fez, como foi na sua infância, que te trouxe ferramentas, características para hoje em dia você ser um engenheiro empreendedor, dono da sua própria empresa, para trazer soluções para os seus clientes da área da parte elétrica, da área que você domina. Tá ótimo. Então, eu comecei minha jornada muito cedo. Então, eu tinha um irmão um pouco mais velho que eu, ele tem algo em torno de 10 anos de diferença. Então, com 12 anos, eu já tinha um escritório em casa. Então, ele era um cara muito fuçado. Ele manjava muito de tecnologia, pegava computador e tal, e eu tava sempre do lado dele. Muito novo e você já queria muito aprender. novo, já tava ali. Então, eu via ele trabalhando e isso me despertava vontade de fazer também. E vontade de fazer, vontade de aprender coisas novas. E de ganhar dinheiro, Anselmo? E de ganhar dinheiro aí foi uma fase, porque, tipo assim, com os 12 anos a gente começa a entrar ali no ensino médio, na escola, não tinha tanta condição financeira, então eu queria trabalhar para comprar minhas coisas. O tênis da moda. O tênis da moda, a roupa da moda e tudo mais. Então, sair com 12... pra ir no McDonald's sem pedir dinheiro pro pai. Então, com 12 anos eu aprendi a trabalhar com o meu irmão, mas na parte comercial. Então, ele já trabalhava em empresa externa, então ele tinha uma empresa paralela com um sócio. E eu trabalhava junto com esse sócio dele. Então, parte de planilha, orçamento e tudo mais. Atendimento? Atendimento, eu que realizava já tão com 12 novo. anos. Com 12 anos, já muito novo. Então, tipo assim, montava computador com 12 anos de idade, pra você ter ideia. Montava computador, instalava programa. Às vezes tinha um problema no vizinho, cobrava R$150 pra ir lá arrumar o computador do vizinho. Que legal. E de muito novo já tinha essa habilidade, já de querer fazer as coisas. E aí, passando o tempo, eu trabalhei com ele dos 12 aos 16. Você achou que ia pra carreira de TI? Não, por causa disso? Na verdade não. Nessa época ainda não tinha muito uma vocação do que eu queria, sabe? Eu era aquele jovem meio disperso ainda, eu tava curtindo um pouco ali a juventude. E sempre foi estudioso? Na verdade, um pouco. Eu sempre, tipo assim, eu vim Tirou a média. Tirou a média da escola pública normal. Só que se eu tivesse uma visão naquela idade um pouco melhor, eu teria investido um pouco mais em estudo. Eu teria tentado... Dá essa dica aí pros jovens que estão se você é um pouco novo nessa idade dos 12 anos, acredito que é bom você começar a pensar já no futuro. Os adolescentes, porque estudar é muito importante. Eu queria ter a oportunidade de poder ter estudado fora do país.
porque eu vejo que muitas pessoas que estudaram fora do país e trouxeram tecnologia de fora pra cá se deram muito bem, muito mais jovem. Então, tipo assim, tem muita gente que estuda um pouco mais velho, mas também consegue ter sucesso. Mas se você é novo e quer aprender uma habilidade nova, vai buscar fora, porque fora é onde Eles já tem, estão mais onde tem, evoluídos. a tecnologia lá fora é um absurdo, tanto pra tudo. Tecnologia, quando a gente usa o termo de tecnologia, é pra tudo, seja pra engenharia, pra computador, para Processos no processos de produção, para tudo. Então, com 16 anos, eu tive a oportunidade de assumir uma vaga de emprego para aprendiz, entendeu? Então, eu entrei como aprendiz, mas dos 12 aos 14 eu já estudava, e dos 14 aos 16, no ensino médio, já estudava à noite e fazia curso de dia. Então, curso profissionalizante no Senai, fiz curso no Muito Senai, bom. fiz curso no CIE de administração. E quando eu ingressei nessa vaga de aprendiz, ali algo em torno de 16 a 17 anos, meu pai já falou pra mim, Anselmo, você tem que fazer uma faculdade. E você já tinha uma boa base, porque a base de administração você já tinha. Já tinha base de Já sabia administração. atendimento, a parte de relacionamento com o Fazia cliente que você fazia na muita empresa do coisa. seu irmão. Então, o que acontece? É diferente de muita pessoa entrar pra ter uma vivência na teoria e ter uma vivência na prática. Então, era tipo aquela criança que vivia a prática e a teoria. Sim. Então, eu entendia tudo. Dentro do curso do CIE que eu fiz de aprendizagem, eu levava aquilo ali a sério. Muitas das outras pessoas que estavam ali não levava a sério. Levava mais quando... a empresa me obrigou a estar aqui. Eu não, já tentava entender o professor, eu já fazia uns trabalhos, que tinham uns trabalhos de conclusão ali de atividades para, tipo, atividade supervisionada. Que você desenvolve ali um conteúdo e depois você vai colocar em prática. E você apresenta para os... Era um caso. case, você tinha que fazer Então algo você que podia entra, colocar em isso, prática. você entra e apresenta para seus colegas de turma ali aquelas atividades. Então, tipo assim, muita aula de empreendedorismo eu também tive no CIE. Então, tipo assim, você entra e, cara, como que você vai desenvolver um produto? Vou desenvolver aqui um produto que é um frango, que você vai fritar e tudo mais, e aí você desenha todo o produto. Só que não só isso, você desenha todas as etapas, não é só vender o produto. Então, ali você aprende precificação do produto, você aprende custo médio variável do produto. A diferença que ele tem dos concorrentes, Tem que ser você tem que estudar o mercado também, aquela regionalidade ali, ver se é aderível aquele, tipo assim, não vou vender frango aqui, sendo que aqui eu tô numa área rural e não tem público para isso, porque o pessoal tudo faz a criação e eles mesmos consomem a própria criação. Então, não tem demanda. Então você tem que estudar a praça. Estudar isso. Se ela é uma praça então que isso vai... já vinha aprendendo no CIE, só que eu não tinha a visão de um todo. Você tinha pouca idade. Eu tinha pouca idade. Então hoje. Mas estava formando o profissional que você é hoje com 20 e poucos anos. Sim, estava formando. Então eu busquei bastante conhecimento pra querer crescer na vida, porque a gente que vem de uma área, tipo assim, nunca faltou nada pra mim, meus pais sempre me deram de tudo, mas também a gente queria um pouco mais, sempre a gente quer um pouco mais. Então eu tive essa oportunidade de entrar na indústria, e aí eu entrei na indústria como um aprendiz. Isso. Foi o CIE que abriu portas. Isso, o CIE abriu portas. Lá dentro da indústria, eu era um aprendiz também um pouco mais diferenciado, porque... Interessado também, porque com 12 anos já trabalhava, então já cheguei na indústria sabendo trabalhar. Se portar, a postura. Então já entrei num departamento comercial, onde eu era para ser um auxiliar, eu tava fazendo um trabalho de gente grande, de um efetivo. Já tava trabalhando? Já tava trabalhando, o pessoal me jogava uma carga de responsabilidade gigantesca já. Com só 16 anos. Isso com 16 anos. Então ali, com 16 para 17, eu ingressei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu tomei um baque. Falei, poxa, que negócio difícil, porque a gente que vem da escola pública, entrar na faculdade e viver aquele ambiente era muito difícil. E só voltando um pouquinho, como você escolheu a área de estudo? A área de estudo, a engenharia? Foi por causa de remuneração? Foi porque na época, algum engenheiro bem sucedido e falou, quero ser como esse tio, enfim. Na época você tinha, eu acho que acredito eu que todo jovem tem que escolher ali nessa época da vida ali uma vocação, se ele vai pro direito, se ele vai pra engenharia, se ele vai pro recursos humanos e tudo mais. Nessa época é muito difícil você saber de muito novo ainda o que você quer. Por isso muita gente ingressa num curso, sai, e às vezes é a terceira opção dela de entrar numa faculdade que é o que realmente vinga, né? Porque eles são muito novos, né? Com certeza. O jovem brasileiro para escolher. Então ali eu ingressei ali na engenharia, porque eu olhei pra engenharia, na época tava muito em alta
a engenharia, porque, tipo, você via pessoas bem-sucedidas sendo engenheiros. Sim. Então você fala, você se espelha. Então eu espelhava num chefe que eu tinha também, né, nessa época. Então eu falei pra ele. Chefe na indústria. Na indústria. O cara era engenheiro de produção mecânica, que foi minha formação também. Uhum. E aí eu via que ele tinha um diferencial, só que o diferencial dele não era só engenharia. Eu fui aprender isso um pouco depois. Que aí eu vou falar um pouco mais pra frente desses skills, que também não é só habilidade laborativa, de você executar as atividades. Técnica, não é só habilidade técnica. Isso, mas também tem as habilidades interpessoais, de política e de relacionamentos e tudo mais. Inteligência emocional. Tudo isso. Então ali Você escolheu engenharia. aí escolhi engenharia. Porque era difícil. Era muito difícil. Então eu tinha que conciliar o trabalho com a faculdade. Trabalho o dia todo, né, Anselmo? Na verdade, o trabalho lá era 3 vezes na semana, das 8 às 2, e 2 dias eu ia pro curso. Que era aquele curso CIE que te formava um administrador. Isso, com certeza. E tudo isso muito difícil, porque era condição para ir pro curso, condição para ir pro trabalho. Era longe? Era trem. Você trabalhava? Não era tão longe, mas a questão também tinha a questão da logística para estudar. Sim, para dar tempo de chegar. Isso, então era muito puxado. Das 8 às 2 eu ia pro trabalho. Às vezes no trabalho eu tomei uma advertência. Cheguei a tomar advertência por ficar trabalhando até às 5 da tarde, não podia. Nossa, é o contrário. Eles te advertiram de ser muito produtivo e fazer hora extra. Sim, não podia. Então, o que eu fiz? Eu trabalhava das 8 às 14. Eu não recomendo vocês fazerem isso, tá? Porque não pode, por lei. Mas às 14 horas eu marcava o ponto. Registrava o meu ponto lá no crachá. E eu continuava na empresa. Mas é porque você queria render mais? Porque tinha atividade. Se eu queria. Porque no outro dia eu não iria vir no outro dia, então eu antecipava todas as atividades pra mim não sobrecarregar no próximo dia. Entendi. Então eu sempre fui esse garoto proativo. Então eu terminava a atividade, eu não cruzava os braços com a palavra. Eu vou falar, não, vamos. O que tem mais pra mim fazer? E aí o pessoal foi me dando sobrecarga. E aí viram um diferencial em mim. Com 16 meses que acabava esse contrato, não podia romper o contrato. Sim, era 1 ano e 4 meses. Eles me promoveram a auxiliar. Aí eles te contrataram. Me contrataram fixo, CLT fixo. E aí eu continuei. Aí foi uma série gradativa. De auxiliar para analista, de analista para supervisor, de supervisor para coordenador. E eu cheguei a cuidar mais ou menos aí dentro da minha equipe de 32 pessoas. Com tão pouca idade. Com 22 anos. Falando de uma indústria aí de 1.000 funcionários, mais ou menos, eu cuidava nessa época. Eu trabalhava dentro do setor de manutenção, então eu fazia Saiu do comercial, toda essa experiência ali que virou analista. Na verdade, a gestão de manutenção, ela não é só técnica. Quando você envolve a gestão, ela tem a administração de recursos. Então você tem que administrar o recurso financeiro de spare parts, que tipo assim, a indústria normalmente dá um budget. Então você tem que gastar X valor por equipamento, ou X valor por equipe. Então, a gente acaba lidando com diversos desafios. Não, se passar e... Se vira, pega orçamento de outra parte, de outro Então, com manutenção, você tem lá um budget para manutenção preventiva, para manutenção corretiva. Nessa indústria, a gente tinha muita manutenção corretiva. Porque era muito desgaste das máquinas. Muito desgaste, operação não tinha treinamento, operação ruim e tudo mais. Então, eu via isso como muita oportunidade. Por ser uma pessoa proativa, como que você cresceu na empresa? Cara, uma dica para os jovens seja proativo. Se o seu chefe te dá trabalho para você fazer um trabalho que é dele, faça. Aprenda com essa oportunidade. Faça, mas por que, Anselmo? Eu tenho que fazer um trabalho que é do outro. Porque uma hora você vai estar no lugar dele. Porque ele tá te dando a oportunidade de você fazer um trabalho, de aprender uma atividade. Ele vai fazer a supervisão. Se você tem alguma pessoa superior a você, você consegue ter uma responsabilidade compartilhada. Se der merda, a gente tá na merda junto. Sim. Entendeu? Mas o cara, quando ele é um pouco experiente, ele não vai deixar da merda. Então, quando você entregar, se tem algum erro aí no meio, ele vai conseguir corrigir no meio do caminho. Então ele delega, só que se você... É igual você colocar uma criança pra ir nadar no mar. Você dá corda um pouquinho. Você deixou sua criança com a babá, a criança tá entrando na água. Aí a criança tá lá... Poxa, e você é um pai, você tá de olho... Opa, a criança tá entrando... Opa, peraí, vou pegar. Pum, passou do umbigo a água, tá perigoso. Isso aí. Então ali... Eu tive diversos desafios na indústria que eu chegava momentos assim de chegar em casa preocupado e falar, cara, como que eu vou sair daqui e como que eu vou fazer isso pra chegar até aqui? Porque eram os problemas que apareciam pra área da manutenção? Eram os desafios, porque assim, eu fazia manutenção, por ser um cara proativo e entregar muito resultado, me colocaram pra fazer um pouco de projeto também.
Então, ali eu já estava muito preso ao operacional. Então, eu parei de focar um pouco no meu comercial. O comercial Anselmo. A pessoa tem que saber, além de tudo, de ter habilidade, de criar skills, talentos, ela tem que saber vender, se vender. Se vender o profissional que ela Porque aí você tá usando todo o seu tempo, todo o seu recurso no ativo, colocando dinheiro numa empresa, lógico que se é CLT, fazendo a empresa render. Fazer a empresa render e tudo mais. O empresário, ele teve o risco dele e ele tá certo em querer extrair os melhores do funcionário. Mas, às vezes, para o funcionário investir tanto tempo e tanta hora, algo que possa não ter retorno financeiro para ele pode ser ruim, porque tá investindo tempo. Tempo é a única coisa que você não recupera. Sim. Então, ali dentro da indústria, eu aprendi de tudo, de tudo. Eu tinha um desafio, eu cuidava de 5 equipes, era utilidades, manutenção, refrigeração e mecânica. E elétrica, na verdade. 5 equipes. 5 equipes. E aí, dentro dessa... Eu não sabia muito de elétrica. Não Você sabia... tinha que fazer a gestão pessoal, né? O relacionamento. Isso. Não sabia muito de mecânica. Só que nessa época surgiu um conceito que excluíram essa questão de chefe, colocaram um conceito de líder na indústria. E aí eu comecei a pegar livro e entender sobre liderança. Às vezes você não precisa saber a atividade técnica em si. Se você tem o técnico, você às vezes precisa saber como que você faz esse técnico, ele se promover, se autopromover e render melhor. Sim, gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Ali dentro, eu entrei, dentro da minha equipe, quando eu entrei e eu assumi a gestão como um todo, algumas pessoas não me compraram. Como assim? Não gostaram de... Você era muito novo. Muito novo. E essas pessoas foram justamente as outras pessoas da mesma idade que eu. Não eram os mais velhos? Não eram os mais velhos. E você ainda cursava engenharia? Eu ainda cursava engenharia. Então eu cursei engenharia ali dos 17, fiz 5 anos aos 22. Desculpa que tô um pouco meio gripada. Então eu cursei engenharia ali dos 17 aos 22 anos e ali eu vim trabalhando e o que eu pegava de aprendizado na universidade eu levava pro meu dia a dia. Então, em quais áreas, assim, quais matérias, por exemplo, que você falava, nossa, isso que ele tá falando eu vivencio. Um exemplo, energia elétrica. Então, a gente usando o termo energia elétrica, a gente abrange como um todo. Só que dentro da engenharia, você aprende a ver como funciona a energia elétrica. Então, você começa a entender a quantidade de perda que você tem dentro da indústria. Por às vezes, colocar funcionários que não têm essa visão de um todo. Entendi. Então, tipo assim... Desperdícios? Desperdício. Vou citar um exemplo. Lá a gente utilizávamos a energia da concessionária. E aí eu fui estudar um pouco o mercado e descobri que tinha energia do Mercado Livre. A conta da empresa girava em torno de 250 mil a 300 mil reais da indústria. Mês de energia elétrica. 300 mil reais? Eu, com estudo e tudo mais, coloquei um supervisório na indústria para monitorar essa energia e tudo mais. E eu trouxe uma solução de mercado livre de energia para a indústria. Então, eu reduzi essa fatura de 250, 300 mil para 150 mês. Metade. Porque a gente tinha uma demanda contratada. Eu contratava 1.200 quilowatts lá. E se você estourava um pouco mais... Se a gente trouxer para a realidade, né, de nós leigos, é como se ele tivesse trocado o pós-pago por um pré-pago. Isso. A carga, você sabe que você vai usar ali, dos créditos de energia. Já tinha demanda contratada, porque assim, no Mercado Livre... Mas você calculou essa conta Sim, de quilowatts. Não só isso. A proatividade, mais uma vez. Teve mais uma questão. Eu vi aqui na indústria, o pessoal gastava muito dinheiro com equipamento de refrigeração. Então, tipo assim, vamos supor que 80% dessa energia era as cargas de refrigeração, porque era a indústria de alimentos. E tinha que manter ali os estoques refrigerados, indiferente, congelados. se você estivesse produzindo ou não, os seus compressores das suas câmaras de frigorífico estariam ligados. Trabalham 24 horas, 7 dias por semana. Então, o desgaste disso é muito grande e o custo é muito alto. Entendi. Então, ali eu tive uma visão e eu falei, cara, dá pra gente melhorar isso aqui. Como? Eu peguei os equipamentos de maiores tensões que trabalhavam ali e eu falei... puxavam energia. E eu vi que durante o período das 6 às 9 da noite era o horário de ponta. Que na horário de ponta na concessionária você paga o dobro de energia. Como se fosse o horário de rush como se fosse trânsito, o horário de rush. Assim. Então é uma baita dica aí pra quem tem indústria, que é operar os equipamentos de maior carga fora do horário de ponta. Foi o que a gente fez. A gente tomou a solução de tirar a produção desses maiores equipamentos, deixar as produções mais manuais e a gente reduziu aí algo drasticamente, em torno de 20% a 30%
do custo de energia. Da parte de refrigeração. Da parte de refrigeração, porque nesse horário a gente tinha um sistema que a gente programava os equipamentos para eles trabalharem, porque todos tinham inversores de frequência, então eles trabalhavam com a carga menor. Porque você mantinha as portas das câmeras fechadas é como a geladeira da sua casa, né, Anselmo? Mantinha a temperatura uma ali. Uma geladeira doméstica mesmo. Isso, e falando desses equipamentos e aí industriais... Tirava-se da energia? Tipo, tira da tomada ou você programava? Não, programa para trabalhar com a carga menor. Tipo assim, trabalhava com 5 compressores, trabalha com 2. Faz um rodízio entre eles. E mantinha a temperatura mínima necessária. Isso, e todos esses equipamentos industriais, falando de equipamentos industriais, para quem tiver a oportunidade de estar na indústria, são equipamentos muito caros. A gente fala de um motor e de um compressor de algo em torno de 50 a 200 mil reais. Um motor. Cada câmera você gira aí 5, 6 motores aí, algo em torno de 1 milhão, um rack de refrigeração. Então, 1 milhão, só que só para uma câmera. Então, a gente falando de 20 câmeras, que era o caso, é equipamento de mais de 20 milhões de ativos. Sim. E por eu ser responsável pela gestão de manutenção, eu era responsável por esses equipamentos. Então, se quebrava muito, eu tinha muito custo com manutenção. Se eu desenvolvia uma atividade de trabalhar menos, com os equipamentos, de fazer uma rotatividade, prevenir o desgaste. Então, a manutenção, eu queria colocar equipamento em reserva. O diretor falar pra mim, cara, você tem um carro reserva em casa? Quando quebrar o seu? Fala, cara, é diferente o uso do meu carro convencional por um carro de uma indústria. Sim. Entendeu? Você tem que ter uma reserva. Por quê? Aí eu explicava o porquê. A hora da máquina parada. A hora da máquina parada, do custo de produção, o custo de oportunidade que eles perdiam. E aí eu explicava, eu colocava tudo na ponta do lápis ali e mostrava pra eles que valiam a pena o investimento. Como você acha que fez o seu raciocínio, a sua ideia chegar nisso? O que você acha que construiu, por exemplo, você ter tido esse insight maravilhoso, esse insight super de sucesso de reduzir quase em 50% a conta, que isso é só um exemplo, eu tenho certeza que pode ser que você nem lembre, mas no dia a dia ali, trabalho de formiguinha, você ia executando várias coisas para melhoria da manutenção. Eram os desafios, porque tipo assim, a gente como um todo... Foi algo na aula? Foi algo que um professor da faculdade Não, disse, era mais da empresa mesmo, porque assim, tinha as reuniões gerenciais, eu participava das reuniões gerenciais, era o mais novo, acho que foi o chefe mais novo a ser promovido na empresa. E aí eu participava, eu via ali que eles tinham um problema muito com o custo de matéria-prima, porque você envolvia todos os departamentos, fazia fechava os custos ali, poxa, uma empresa que faturava 70 milhões não tá fechando com negativo. Com déficit, não tá impossível. Então, tem que fechar essa torneira. Então as cabeças que tá ali tem que fazer funcionar, senão tá todo mundo fora. Certo. Entendeu? Pro empresário, ele não quer saber se você acordou cedo ou se você chegou tarde na empresa. O que ele quer saber é do resultado. Certo. Então, ele quer o resultado, é o quê? O dinheiro. Então, para eles ali, a questão também era um pouco monetária. Totalmente. E aí a gente tinha que entregar o nosso. Só que eu via que essas habilidades que eu vim criando ao longo do tempo eram os skills que eu poderia usar para mim. Uhum. E eu falei, cara, eu posso usar isso aqui para mim, eu posso fazer um pouco de empresa, eu posso fazer acontecer, porque eu tenho a capacidade para isso. E você sentiu que tinha resistência por ser muito novo ou não? Todos te davam apoio, impulso? Apoiava. Vai lá, menino Anselmo. Apoiava, muito apoiava. Muito apoiava novo. Porque eu procurava mais ajudar as pessoas do que atrapalhar elas. Então fala um pouco do comportamento no corporativo. Como você acha que é uma dica? Porque você tem um caso de muito sucesso. Como você lidava politicamente? Eu tinha uma visão, com os líderes? Eu conseguia pegar a visão de um todo. Então, qual que era o objetivo do todo? O objetivo do todo é ter mais resultado, é diminuir custo e aumentar lucro dentro da indústria. Então, qualquer área. Então eu não me apegava a pequenos problemas de equipe dentro da área. Então, tipo assim, tinha problema de relacionamento? Tinha. Onde tem pessoas, tem problema. Onde tem pessoas, tem problema. Só que às vezes a pessoa ela pega aquele problema ali pequeno dela e fica naquele mundo e leva isso pro resto da vida dela. E ela deixa de crescer. Os olhos dela e fecha os olhos para as oportunidades da vida. Então, eu sempre busquei trabalhar o problema da empresa em si, não o problema de relacionamento. Então eu explicava pra galera, eu chegava na galera, eu era um líder visionário. A sua turma dos 30? Fazia reunião constantemente, a gente tinha reunião de Lean. Eu que desenvolvi o Lean na empresa. O que é Lean? Explica pra gente. O Lean é a maneira de você fazer as coisas mais simples. Entendeu? Então tem a metodologia. É um caminho. É uma metodologia que você reúne a equipe, você apresenta os problemas e você procura uma causa raiz ali pro problema pra você resolver. E a equipe tem voz de dizer o caminho? A equipe que faz. Você dá a ideia, você coloca, promove as pessoas e as pessoas elas dão as soluções.
Isso é muito bom, porque você trabalha... Se sente parte, se o sente... funcionário Não, se sente a maior responsável. parte das coisas que eu fiz que deram... eu estou falando isso como um todo, mas boa parte de um todo vem da minha base, da minha equipe. Então, as pessoas que te promovem, não é você que se promove. O resultado da equipe, O resultado é da equipe. que era o sucesso do líder, O né? resultado é da equipe. Isso você já era coordenador. Isso. Então, ali dentro com a equipe, então a gente se reunia, fazia a reunião de Lean, eu não quero mais esse problema aqui. Já é a terceira vez que eu pego esse problema. Qual que é a causa raiz do problema? Porque às vezes você só atua no efeito. Tipo assim, essa Só taça, remedia. esse copo tá caindo e tá quebrando sempre essa alça. Então, a gente quando eu falava causa raiz, por que tá caindo e tá quebrando essa alça? Eu quero saber o porquê. Porque a máquina tá desalinhada aqui, se a gente mudar essa aqui, não vai acontecer mais. Poxa, Eles beleza. mesmo tinham as soluções, Eles eles mesmo sabiam as soluções. E aí eu falava, beleza, mas como que a gente faz isso? Não dá pra gente fazer porque a máquina trabalha 24 horas. Não, pera aí, chamava o gerente da produção, vem cá, para a máquina pra mim, que a gente vai fazer isso aqui agora. Atitude, Certo. entendeu? E aí a gente ia fazer e não acontecia mais. Os caras falaram, cara, poxa... Aí entrei também dentro de um time de produção de melhoria contínua. Os caras me pegaram... Era um comitê à parte. Comitê no à parte, geral da gerava- fábrica, melhoria Pegava contínua. gente de cada departamento, um departamento de qualidade, um departamento de manutenção, outro produção, outro de segurança, vamos fazer um time de melhoria contínua e vamos fazer acontecer. O que é melhoria? Reduzir desperdício. Então a gente... reduzir desperdício. Porque você via lá, desperdício de alimento é muita coisa. E fora, por ser alimento, dá uma dorzinha maior, não dá? Porque dá. é comida. Dá. Se fosse Dá, desperdício muito grande. de sucata de plástico, É. né? Mas alimento Entrava a em- gente fica... Então participava de tudo, melhoria contínua e tudo mais. E aí, durante um tempo, eu fui sobrecarregando muito. Então, fui pegando muita carga, trabalhando 16 horas por dia, nada E a saudável. faculdade? A faculdade também, em paralelo, minhas notas caindo na faculdade. O seu recorde foi assim, lá entre as 8 da manhã, você ficou até que horas na indústria? Já cheguei a virar 24 horas já dentro da indústria. Uau. Você É. aconselha isso? Você viu Não. algo de bom nisso? Você não acha Não, que tem um verdade, horário que você tá tão não. cansado que você nem produz Não, mais? não adianta fazer isso, porque isso não é inteligente. Eu Então acredito fala que. isso, né, pros nossos gestores. Eu acredito que o trabalho inteligente é o trabalho onde você consegue trabalhar e treinar. Porque a pessoa treinada, ela erra menos. E às vezes você pegava muito erro pequeno que ficou grande por conta de treinamento. Então, tipo assim, poxa, a máquina quebrou ali porque alguém deixou de executar a manutenção da maneira que tinha que ser feito. Então a máquina ficou parada de 12 horas. A gente tá falando de um equipamento que fatura 1,5 milhão no dia, 2 milhões. A gente tá falando de um prejuízo aí de 2 milhões de reais. Então, por que a gente virava? Porque tinha que consertar do dia pra noite, algo que era pra você fazer gradativo. Sim. Às vezes apresentava o custo, pessoal, tá aqui, 50 Era mil. apagar incêndio mesmo, essas É, preventivas tá da aqui, madrugada. 50 mil pra gente trocar as peças dessa máquina, porque precisa trocar esse domingo. Não dá, a produção tá cheia, aí postergava. E 24, aí vai quebrar. máquina rodando 30 dias e os orçamentos lá. Anselmo, mas por que você nunca foi mandado embora por incompetência sua? Porque eu nunca fui mandado embora por incompetência, porque era uma pessoa competente. Sim. Eu apresentava a solução e às vezes o pessoal segurava mesmo, porque não dá, e justificativa Aí por conta de pessoas. outra área parava a ideia da manutenção preventiva. Isso, então essa briga era sempre constante. E às vezes você apresentava ali, mas não tem dinheiro, não dá pra fazer. E aí quando dava merda, o diretor descia pra fábrica e pegava os gerentes ali e ia saindo fazendo... Beleza, vamos focar primeiro no problema e depois eu quero pegar cada um de vocês, a gente vai sentar na sala e vamos conversar pra saber o porquê disso. Porque, cara, não tem que responder pro dono porque a gente não tá entregando. Sim. Entendeu? Não quero esse tipo de argumento. Chegava lá, já soltava meus papelzinhos. Às vezes, já teve chefe que foi muito antiético, vamos dizer assim, de pegar ali o funcionário, rasgar aquele documento que o funcionário tinha apresentado, jogar no lixo e prejudicar ele. Já vi isso acontecer muito. Uau. Então eu já fui um pouco mais ligeiro. Então a gente procurava trabalhar entre a gente chefia ali pra que o problema não ficasse maior e a gente resolvesse e levasse o menos problema pra diretoria. O menos possível problema pra cima, né? Isso. Resolve entre vocês. E ali a gente veio construindo também. Eu implantei software de manutenção pra gente fazer gestão. Que não tinha, era tudo no manual? Era tudo manual. Eu também estava desenvolvendo uma tecnologia para medir produção efetiva junto com a produção no equipamento, instalando sensor nos equipamentos para a gente medir produtividade, eficiência. OEE, que fala que é o índice de eficiência geral do equipamento. Pra saber onde podia estressar mais e fazer ele produzir mais. Isso. Ou outros que tinha que dar uma reduzida. porque Então não media precisa- tudo ali. Na manutenção a gente tem vários KPIs que a gente fala, né? Então você mede MTBF, que é
média de tempo de reparo entre falhas. A cada quanto tempo esse equipamento falha? Esses KPIs são os indicadores. Os indicadores. De qualidade e de produção de tudo. Em todas as áreas tem. No caso dele, aplicando especificamente para a produção da indústria de alimentos. MTTR. E eu estudava muito artigo. Chegava além do meu tempo, eu ainda conseguia estudar muito artigo. Quando tinha um tempinho livre na indústria, eu não ia ficar rolando Instagram no celular. Eu pegava ali e estudar artigo de gente que estava fazendo isso em grande indústria. Sim. Porque a gente já era uma grande indústria, mas a gente queria ser top. E para ser top, você precisa estar com os melhores. Sim. Então eu estudava ali, trazia solução, gestão de liderança. Você estava estudando cases de alguém que já fez. Isso. E deu certo para aplicar na sua. E aí, por eu ter formação nessa área de engenharia, eu falei, cara, agora chega uma hora que daqui, para onde eu vou? Eu olhava para cima e eu não via. Pra mim chegar onde eu queria... Lá você ficou 6 anos? 7 anos. 7 anos. Então eu olhava pra cima e falava, cara, pra onde eu vou? E aí eu comecei a ver o pessoal na internet, marketing digital, comecei a ver o molecada mais nova empreendendo, ganhando dinheiro. Eu falei, cara, eu já tenho uma condição legal aqui, ter um bom salário, só que isso aqui pra mim vai ser, se eu trabalhar mais ou trabalhar menos, eu vou ganhar a mesma coisa. É o valor da sua hora, que o a gente valor tá falando do seu tempo. E aí eu aprendi algo que eu vi assim, que eu falei, cara, isso aqui é surreal, porque aqui eu não consigo ter equity. O que é isso? O que é equity? Equity é quando você faz uma empresa e você consegue vender ela. Certo. Então como que eu, Anselmo, vou fazer um equity da minha função aqui? Cara, mas como que você teve essa visão? Assistindo empresários, lendo muitos livros de empreendedorismo. Eu sempre leio bastante, todos os dias eu procuro... Indica pra gente que é quem tá começando, quem quer desbravar nessa área do empreendedorismo, ou que ainda não sabe tanta parte técnica e que vai conseguir entender. Indica um livro algo gente. Pra mim que me despertou foi Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, que eu já emendei no Atitude Mental Positiva dele, porque de fato, se você pensa, você enriquece. É um livro de desenvolvimento pessoal, então para qualquer área. Quem pensa enriquece, Napoleão Hill. Estudar. E ali eu comecei a ler, eu falei, cara, isso aqui pra mim já, por mais que eu saia pra fora e eu não tenha garantia nenhuma de que se eu vou ganhar mesmo, porque quem tá dentro da indústria e tem um bom salário, pra essa pessoa sair pra um desconhecido é muito difícil. Muito. Ali eu Você tinha segurança, estabilidade financeira. Ali eu tinha um carro do ano, eu viajava constantemente com a minha namorada, eu comprava... Tinha uma segurança financeira. Sim. Então, ali, eu pra sair, pra empreender é um pouco difícil. Então, eu falei, cara, eu vou sair pro ar-condicionado, eu vou moldar... E aí eu fui pro mercado de ar-condicionado com a Vetor. A Vetor foi pro ar-condicionado. Você fazia propostas para colocar ar-condicionado em comércio fazia. Eu modelei um negócio tanto para vender ar-condicionado quanto para fazer essa prestação de serviço. Porque quando eu saí da indústria, eu falei, cara, para mim sobreviver, eu preciso ter um contrato fixo aqui. Eu todo mês eu coloco minha equipe lá para trabalhar, para sustentar o negócio e me sustentar também. Uma renda prevista. Você sabe que todo mês você vai ter uma renda prevista do contrato. Porque você que é CLT, às vezes você tem medo de empreender por essa questão de estabilidade. Mas o que o Flávio Augusto sempre fala para todo mundo é que estabilidade não existe, né? Amanhã você pode estar doente e morrer e todo mundo tal. Amanhã você pode ser demitido. Pode ser demitido também. Fica numa crise e escolhe alguns cargos para demitir, você pode ser demitido. Pode também. Então pode acontecer também. Então ali... Eu moldei a empresa, então entrei no mercado de licitações. Há alguns anos, estava na pandemia, quando a Vetor surgiu. Tava mais ou menos aí na pandemia, mais ou menos na pandemia ali. Não, depois da pandemia. Depois, tá. Ali já era o mercado se reerguendo. Isso. A pandemia então, você passou na indústria, por ser indústria, vocês não pararam. Não, a gente não parou não, mas a equipe reduziu muito, a empresa reduziu bastante nessa época. Porque, na verdade, meu salário reduziu tipo 50%. O governo, ele dava um incentivo para as empresas, tipo assim, se tem um salário, eu vou reduzir 27,5%. E uma parte o governo pagava do salário. Né? Só que essa parte que o governo pagava, não pagava 1/3 do meu salário. Então, tipo assim... O teto deles era baixo. O teto deles era muito baixo. E aí você também teve que usar ali de administração financeira pessoal e adequou a sua vida, né? Até porque eu morava com meus pais nessa época ainda, então não tinha tanto... A gente tipo assim, gasta o que ganha, né? A gente gasta o que ganha. Então você já estava acostumado num padrão 10. Uma dica pros jovens também é, tipo assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu fui ter meu primeiro carro com 22 anos. Eu já tive moto com 18 anos, que era para trabalhar, para estudar e tudo mais. Pra te locomover. Minha mãe me deu a moto, na verdade, né? Então, tipo assim, foi privilegiado. Mas, cara, se puder postergar um pouquinho mais
aumentar um pouco do seu patamar de vida e guardar uma reserva financeira e investir mais em ações, faça. Conta pra gente essa dica. Porque então anda um pouco mais de transporte público, não investe tudo que você tem não já investe. num carro com 18 então, anos. tipo assim, ali eu conseguia sobreviver com R$1.000, vamos dizer assim, na época. Certo. Com os custos fixos básicos. Comprei um carro, já tinha aí mais 3.000 de custo no mês. Então fora de 1.000. Parcela, manutenção, gasolina e seguro. Parcela, manutenção, gasolina, seguro de carro 1.000 para 3.000 por, vamos dizer. Mas beleza, isso aí também me causou impacto na empresa. Porque o pessoal via me chegando no carro novo e falou, opa, peraí, esse cara aqui, entendeu? Uhum. Então ali eu já tive um destaque diferente. Eu vi o pessoal trocando de carro também, na época que eu troquei de carro. Porque às vezes também melhorar a imagem ali é necessário. Pra você não ficar só... Se você quer ser forte como os lobos, ande com os lobos, né? Assim. Então, por mim foi bom. Cara, fui muito feliz. Viajei bastante com o carro e tudo mais. E foi muito legal. Mas era pra ter segurado um pouco menos pra ter... Hoje a sua cabeça, a minha cabeça, de investidor, experiente, uma cabeça mais madura, talvez você não compraria esse carro do ano naquela época. Não compraria e investiria esse dinheiro e tentaria empreender com ele. Porque... Você faria o dinheiro trabalhar pra você. Porque no empreendedorismo... na verdade, tem gente que faz isso aí. Funcionário público. Tem funcionário público que é muito rico. Porque investe ali, vive com uma condição bem menos e investe muito dinheiro em ações. Porque os juros compostos trabalham para ele. E o funcionário público, na maioria dos casos, ele não tem a possibilidade de ganhar muito mais. Ele sabe que a renda dele é aquela, porque o cargo dele paga aquele salário. Dava para você ficar rico ali? Dava. Mas demoraria algo em torno de 15, 20 anos, mais ou menos. Com o salário da época ali dos seus porque você ia promovendo ali e tudo mais, mas teria que viver muito tempo com a condição de vida bem inferior e tudo mais. No mínimo do mínimo. Parando de viajar. E investindo. Então eu falei, cara, a única chance de eu ir pra ganhar dinheiro é ir pro ar-condicionado. Ele vender ar-condicionado, empreender. Como eu tive a base de licitações com meu irmão, que eu fazia o comercial pra ele e fazia licitações, participava de editais. Da parte de TI. Licitações nada mais é que você vender o seu produto pro governo. Sim. Se eu tivesse que vender no B2B, eu teria que investir dinheiro em marketing. E no governo não, porque sempre a demanda tá ali de licitação. A demanda tá lá. O cara já quer comprar o produto. Você só precisa saber como que você vai fazer pra você vender o produto e ter margem. Ofereceu num melhor valor e ganhando um pouquinho. Então ali eu já vi uma oportunidade. Falei, opa, peraí, que eu não preciso de investir dinheiro em marketing aqui no B2B pra me captar cliente. Porque na licitação já tem demanda. Vou capitalizar na licitação e com a licitação aqui depois eu expando meu negócio e crio mais um canal de venda no B2B. Essa era a minha mentalidade. E era algo, porque tecnicamente você dominava muito da área de ar-condicionado, Dominava. Dentro de muitas coisas que você sabia da área de manutenção. Na verdade, eu tentei pegar o que era mais fácil, porque o ar-condicionado da engenharia, hoje, é o mais fácil para quem quer empreender. Mas tem você muito, pensou no poder de lucro então, também, no mercado? Na verdade, aí que eu caio numa questão, porque, tipo assim, o mercado de ar-condicionado tem muita competição. E aí tem que reduzir a margem é muito pequena. Entendi. A margem do produto na revenda é muito pequena, no serviço é muito pequena. Tem muito competidor. Então, vamos dizer assim, você paga para trabalhar. Não é a área que você consegue ter expansão. Entendi. A não ser você pega um cliente, tipo assim, uma Ambev da vida aí, e construa um sistema de refrigeração para eles. Mas para isso você precisa ter um capital já, uma empresa muito consolidada que você consegue comprar faturada nos fornecedores e tudo mais. Porque essas empresas muito grandes, os pedidos muito longos, te dão um prazo de pagamento muito maior. Isso. Eu sei, por exemplo, das farmacêuticas, não sei se você teve a oportunidade de trabalhar na época do ar-condicionado, as farmacêuticas, a maioria paga de 90 dias para frente. Paga 90, 120. Isso é uma dificuldade para tem que ter um fôlego financeiro para sustentar. Isso é uma dificuldade para o empreendedor. Anselmo, mas por que você não procurou investidor para te apoiar no seu negócio? Para ser sócio. Para ser sócio. Certo. Cara, eu cheguei a procurar diversos, mas meu negócio não estava muito bem modelado na época. O plano de negócio, você não conseguia vender ele. Tipo assim, cara, como que eu vou ganhar dinheiro com isso aqui? Eu não imagino eu ganhando dinheiro dessa forma. E aí eu peguei e coloquei um pezinho pra trás, falei, vou repensar, e eu vou voltar, eu vou continuar na área de engenharia, eu vou repensar, eu vou remodelar meu negócio. E agora eu remodelei. Isso tudo em quanto tempo? Assim, foram os 6 primeiros meses que te deram essa base de não tô conseguindo alcançar o alvo financeiro, não tô conseguindo lucro, 6 meses assim? Porque tipo assim, quando você abre uma empresa, é tudo muito difícil e isso é regra do sistema. Cada 2 anos, a empresa não dura mais que 2 anos. É uma média que tem
Do Estado. Do Estado como um todo, a empresa só dura 2 anos. É a média hoje no Então, Brasil. se você consegue passar desses 2 Você anos, consegue é um passar, caso de muito sucesso. é um case de sucesso, porque o empreendedor tem diversos desafios. Quando você empreende, você não tem crédito quando você abre a empresa, você não consegue comprar faturado, exceto se você tomar crédito no seu nome. Só como que você vai tomar crédito no seu nome se você não tem garantia de pagamento pro banco? Para você ter crédito no seu nome, você tem que ter renda fixa. Isso. Né? Para o crediário então, aprovar para você. Você é um empresário durante um bom tempo, como eu tinha um bom histórico com banco, essas coisas, eu consegui sobreviver ali, pegando... Você tava como se fosse com o seu score alto. Tava com o meu CPF, sobrevivendo, pegando meu CPF, jogando CNPJ. E aí meu CNPJ tava começando a engrenar. Então, mas ia demorar, algo em torno de 5 anos. Você vai ver resultado. Então, tipo assim, como que você aguenta 5 anos ali naquela situação? E aí, vivendo de eu falei, eu preciso remodelar meu negócio, eu preciso de uma área que paga mais. E aí eu buscando no mercado e tal, cheguei no mercado de energia elétrica. Naquela época eu tinha muito medo de energia elétrica. Então, para entrar numa cabine primária ou na secundária, como a gente faz muito com o GNR10 e tudo mais, a gente via muito... São as normas, né? A gente via muito acidente. Isso você via na indústria? Na indústria. Então eu tinha muito acidente mesmo. Tipo assim, você abrir um painel e ele explodir na sua cara. Ah, então você tinha medo desse segmento? Medo desse segmento por conta do risco. Mas é aquela coisa, quanto maior o risco, maior o ganho. Em tudo na vida. Né? Então eu já conhecia um pouco de elétrica, porque eu já tinha meus desafios de manutenção. Quando você entra na manutenção, que você pega o desafio de manutenção, a máquina tá parada, você precisa resolver. Ah, um programa do CLP, vai lá e instala. Ah, é uma linha de comando aqui que não tá funcionando porque um borne aqui oxidou por conta da umidade, troca. E aí, durante um tempo, você vem pegando ali aquele código ali e fala, cara, surreal isso aqui. E aí eu conheci... Por ser muito arriscado e, como a gente disse, o risco maior, o ganho, né, maior, poucas pessoas estão nessa área, então a mão de obra técnica é bem valorizada. Sim. Não, é bem valorizada. Da elétrica, por exemplo, é muito maior do que da mecânica, e aí, não tem tanto risco. Não, da elétrica é porque você precisa ter um conhecimento a mais ali na elétrica, entender um pouco mais de comando, tem que ter um estudo melhor, entendeu? É igual uma... E você tinha por causa da sua base, tanto eu tinha prática porque da indústria como na da base da engenharia, todas as engenharias, os 2 primeiros anos é igual para todas as engenharias. Isso que é muito legal. É. Como médico, ele sai médico numa base geral. Isso. Depois ele escolhe a área e vai para residência. Vocês, engenheiros, também são os 3 últimos anos que vocês viram especialistas? Você vai isso ou pra elétrica, ou pra isso aí. Especialista mesmo, aí você vai fazer pós e tudo mais, entender e tudo. A base de elétrica você tinha. Mas a base eu tinha. Então, ali eu falei, cara, eu vou mudar. E aí eu tinha um primo que já empreendia na área. Falei pra ele, pedi uma oportunidade pra trabalhar com ele, pra aprender o trabalho. Ele me deu a oportunidade, comecei a trabalhar com ele. E aí eu tive uma visão um pouco diferenciada. E sempre estudando, né, Anselmo? Sempre estudando. Nos bastidores, você estudava, você buscava o assunto que você ia oferecer. Sempre estudando. Eu falei, cara, não dá pra você fazer equity, que eu falo. Equity é o quê? Eu vou explicar pra vocês. Equity é quando você capitaliza uma empresa, faz ela conquistar o mercado, uma base de clientes, você vende ela. Você consegue um valuation no equity. Então, vende ela para outros sócios, vende a empresa. Vende para um grupo de empresa ou algo do tipo. Então, é algo que eu almejo para o meu futuro. Porque agora eu já sei... por mais que eu talvez esteja ganhando monetariamente menos dinheiro... Tá faturando. Faturando. Na verdade, eu já estou faturando bem agora. Mas por ganhar menos na época... Você estaria ganhando no futuro. Por quê? O começo, se a gente for comparar o faturamento da Vetor com um salário fixo que você tinha de coordenador, realmente você teve que... E na empresa também, quando você é empresário, você tem que definir um salário também, porque você precisa fazer o negócio tracionar. Então o segredo é não se vislumbrar com todo o lucro. Você pega só o Prolabore e reinveste. Reinveste pra você ganhar corpo, pra você ficar maior que todo mundo. Eu preciso ficar grande, porque eu preciso ter destaque e eu preciso ser melhor que todo mundo. Porque assim eu me destaque, assim eu tenho visão de mercado, eu tenho valor. Porque você tendo valor, você consegue o equity, que é vender a sua empresa. Você consegue o equity, porque aí o equity que te garante uma longevidade. Você consegue, vamos dizer ali, fazer um equity de uma empresa e vender ela e ter uma estabilidade financeira, uma segurança financeira, jogar esse dinheiro num CDB ali, viver de rendimento e tudo mais. Fazer o dinheiro trabalhar para você. E você conhece muitos casos de empresários
que criam a empresa, fazem ela valer muito, faz o equity, vende, e aí cria outra, criadores de CNPJs. Tem um cara hoje no Brasil que ele é muito referência nisso aí, que é o João Klepper. Ele é um investidor anjo, que ele pega as empresas e no seu começo ali, investe, faz os aportes. Aporto 500 mil aqui por 20% da empresa. E ele não é de nenhuma dessas áreas técnicas. Não. Ele deixa o técnico, o especialista naquilo que é o que técnico, ele empresa. só é o tubarão, vamos dizer assim, o shark. Sim, o investidor. O cara que vai lá, investe e fala, cara, eu tô investindo em você, empreendedor. Porque você, empreendedor, é o cara que resolve as dores. Ninguém vai ganhar dinheiro se não resolver dor. O médico, ele ganha dinheiro porque ele resolve dor. O advogado, ele resolve dor. O engenheiro, ele resolve dor. E porque no nome empreendedor também tem a palavra tem a questão dor. Então, tipo assim, a gente que cria soluções energéticas hoje para a empresa, o que é a solução energética? O cara tem lá uma dificuldade para ligar diversos equipamentos. A gente vai lá e monta um projeto para ele, e um projeto elaborado, técnico para ele, e fala para ele, cara, esse aqui é o melhor que te atende nas condições que você tem. Porque, tipo assim, você tem várias áreas da elétrica. Você tem o predial, que é... Hoje a predial já tá sendo refinado um pouco melhor, o pessoal tá colocando qualidade. Mas era mais simples. Era mais simples, era largado. Tipo assim, eletricista montava painel. Só que o eletricista não tem a visão de engenharia que o engenheiro elétrico tem de fazer algo estruturado. Porque a gente tem que pensar no longo prazo. Pra prevenir a longo prazo. Porque na mesma situação que a gente tem quando a gente produz alimento, que você tem perdas, você também tem perdas na elétrica, você construir sistemas ruins. Você mostrou pra gente com o exemplo da perda da elétrica na própria indústria. Também tem. Na indústria você tem muito problema de motor, que você tem muita energia capacitiva. Então você tem que, na verdade, indutiva. Que aí você tem que colocar capacitância pra você diminuir essa energia, porque ela interfere no sistema ali de harmônicas da empresa, e isso aí causa multa pra empresa. Porque você tem muito pico de energia na rede, e aí gera multa pra empresa. Aí é custo, entendeu? E vem na conta. Então é mais um produto que a gente vende. Então a gente vende... Mais uma solução. Mais uma solução. Uma consultoria mesmo. A gente vai lá, entende, coloca o analisador de energia e fala, elétrico. Cara, aqui você tá tendo um gasto, que você tá tendo multa, e a gente pode reduzir isso pra você. Você vai pagar o investimento com o que eu vou te oferecer. Você viu que a demanda... Voltando para Vetor, você viu que a demanda aos poucos foi saindo de ar-condicionado indo para a parte elétrica, porque é onde tinha mais oportunidades. E o retorno era maior, porque você me disse que ar-condicionado está sucateado, está um valor muito barato de retorno para vocês especialistas. Na verdade, para os grandes, na verdade ainda compensa, porque se o cara tem um marketplace lá, ele vende milhares de equipamentos lá, e além disso vende serviço, vende spare parts. Esse era o meu objetivo como um todo, era fazer um negócio grande. Só que demoraria tempo, levaria tempo, e até chegar no recurso que eu queria ia demorar. Na área da elétrica, não. Na área da elétrica você consegue um retorno melhor, porque a margem do produto é melhor. Um retorno mais rápido. Então, e não tem problema nenhum. Isso agora falando para os nossos empreendedores, pegando o seu insight e o seu caso. Não tem problema nenhum a gente começar com uma ideia de um produto A, de um plano A, e aos pouquinhos ele ir se tornando o B, porque a gente viu que o B tem um potencial muito maior, como aconteceu com você, ar-condicionado e pré-elétrica. Não tem problema. Isso, não tem problema. Porque dentro do seu KINAI, dentro do que estava de proposto para sua categoria de habilidade, a sua categoria de prestação de serviço, englobava todas essas assessorias técnicas da Vetor. Com certeza. E também aprendi as relações interpessoais também com o chefe que eu tinha. Que é você ser um pouco com um cara... engenheiro que você comentou. Um cara um pouco mais político, sabe? Um cara mais político, conversa com a pessoa mais político ali. Porque você tem que ser um pouco mais político flexível. Dando ouvido pro que o seu subordinado vai falar. Isso, entendendo ali a pessoa e tudo mais. E aí, dentro da Vetor, tô trazendo ela, tô modelando ela agora pra... A gente tá vendo aqui a Vetor. Coloca novamente aí na nossa edição, arroba da Vetor. Por que o nome Vetor? Porque no termo da engenharia, quando você desenha uma peça, um gráfico lá no plano cartesiano, os vetores que te dá a direção. Então ele é um segmento de reta orientado. Então, tipo assim, a gente o eixo é onde tem o cruzamento da... você tem a abscissa ordenada, que é o eixo X e o eixo Y ali no plano cartesiano. Então ali, se você colocar a equação de segundo grau ali, você chegar na solução, você vai ter um ponto. E desse ponto você vai te levar para outro ponto. E ali dentro, isso aqui mesmo é desenvolvido, se você for imprimir isso aqui na impressora 3D, isso aqui é vários eixos X, Y, Z, 3D, e tem várias equações aqui para você fazer derivada integral, para você fazer isso aqui subir, construir.
Então o vetor que dá a direção e os módulos são ele. Então a gente dá o módulo e a direção para as empresas que Por isso, procura vetor. buscar solução de energia elétrica. Todas as empresas de todos os segmentos têm que ser vetores para dar solução para o que o seu público. E agora eu estou modelando busca. essa empresa junto com outros sócios também. Tem os sócios também nessa empresa que já tem experiência da área. É um cara muito desenvolvido de relacionamento. Na área de engenharia, ou a Vetor ainda oferece ar-condicionado também? Não, a Vetor a gente não oferece mais ar-condicionado. Agora ficou engenharia. A gente fornece equipamentos para ar-condicionado. A gente, tipo assim, um exemplo, o cara precisa de um painel de automação para ligar diversas máquinas de ar-condicionado. A gente faz também. Certo. Entendeu? O cara precisa de um projeto especial para ligar centenas de quadros paralelos. A gente faz também. Então, a gente tem várias soluções de energia. A gente busca também entrar também no mercado livre de energia para fazer com que as empresas também tenham essa visão. Eu sei como fazer isso, então já consigo apresentar uma solução porque você melhor já fez na indústria. para as indústrias. Hoje as indústrias estão colocando muito equipamento de média tensão na entrada ali para reduzir ali a corrente, para diminuir o custo de energia elétrica. Tá vindo um mercado muito grande pro Brasil, que é o mercado de data centers. Conta pra gente disso. Esse mercado de data center era por conta da inteligência artificial. Muita coisa hoje em dia tá utilizando muito inteligência artificial. O data center é onde data você center, coloca ele é um servidor, o seu site? Ele é um servidor que ele pode rodar o seu site, ele pode rodar a sua aplicação, seu aplicativo e tudo mais. A gente tem sistema de desenvolvimento de software também, a gente desenvolve software. Então, esses equipamentos de data center, eles consomem muita energia. Então, para consumir muito, você precisa se transferir muito. Então, você tem muitos equipamentos de transferência, de manipulação dessa energia. Muito quadro de automação, muita caixa de servidor para manter os servidores ali dentro, muita energia. Por que tá vindo muito data center pro Brasil? Porque hoje o nosso país é um dos países que tem a energia mais barata. Isso é curioso, né? Nós não sabíamos que no Brasil... Um dos maiores parques solares parques solares do mundo são no Brasil. A gente capta muita energia. A gente está produzindo muita energia barata e sustentável também. Então está atraindo muitos investidores para o Brasil e é uma área que a gente pretende aí entrar com força para a gente vender o nosso produto, lógico, e manter o relacionamento e atender as dores do cliente ali, resolvendo a solução com prazo, com preço, com qualidade. E com segurança, que é o principal aí para os equipamentos elétricos. A gente vê muita gente colocando marca chinesa nos componentes, conseguindo apresentar uma solução para o cliente, só que é algo que dura ali 2, 3 anos no máximo e pode pegar fogo. Sim, não é tão seguro. Não é tão seguro. E o preço é bem menor, O preço é menor. Então, na competição ali, o cara coloca um equipamento bem mais baratinho e tal e ganha a disputa. Que é um componente de indústria. Só que pode trazer um retorno drástico pro cliente. Ele pode perder a indústria dele ali com o equipamento elétrico ruim e pegar fogo. Um acidente perder a fábrica. Perdeu a fábrica, acabou. Então, a gente busca aí trazer essas soluções e eu tô trabalhando bastante agora, desenvolvendo a equipe também, desenvolvendo montagem aí, desenvolvendo todo mundo, pra gente trabalhar nessa área e apresentar a solução pro cliente da melhor possível. Tanto a solução na parte um pouco menor, que são só os quadros e tudo mais, como a Vetor pode oferecer essa solução, essa consultoria na parte bem maior, que é você que já tem a sua indústria consolidada e que é uma opinião, que é um estudo. Sim, se precisar, pra ver se tem como reduzir. Se precisar de um estudo para uma consultoria eu posso estar fazendo também, eu tenho essa... para reduzir o gasto, como você falou. Para reduzir custo, porque tipo assim, ninguém vai investir em algo que não tem retorno. Descobrir o horário pico e programar as máquinas dele, por mais que não seja de uma indústria de alimento. Cara, o que eu falei aqui é algo que se alguém que está estudando tem indústria e levar isso para dentro da prática, vai ter um retorno financeiro gigantesco. De economia. De economia, porque trabalhar de forma... o trabalho em si todo mundo faz. Só que o trabalho inteligente são poucas pessoas que fazem. Todo mundo faz só o arroz com feijão. Todo mundo hoje em dia eu vejo que quer fazer o mínimo e quer ter o máximo. Só que eu vejo muita gente pecando em fazer o mínimo e entrando no detalhe para aprender sobre o máximo, que pode ser um diferencial para ela na carreira. E entendeu? isso é um diferencial da empresa também, porque muitos fazem só o básico para oferecer os painéis ou as soluções de elétrica. Essa que é a diferença que a Vetor oferece. Isso, assim, é pegar o detalhe, é se preocupar com a marca do componente, que traz mais segurança, porque vocês na prática já testaram o componente que vai
montar ali no painel e tudo mais. Isso aí. Então isso traz valor, né? Valor. Não só o preço. Com certeza. Quer deixar aqui um último recado para os nossos ouvintes? Cara, para os jovens, uma lição mesmo. Para os jovens e para os mais velhos também, acredito eu que, cara, invista em você, invista no seu conhecimento, busque aprender. Eu vejo que hoje tá tudo muito supérfluo, tudo muito superficial. As pessoas... tá tudo muito raso. Hoje, a juventude tá ganhando muito dinheiro na internet aí com bet, casa de aposta e tudo mais, mas é minoria, não é a maioria. Entendeu? O pessoal que você vê na internet ganhando é de minorias. E quanto tempo também pra conseguir se consolidar ganhando esse dinheiro? É muito voraz. Então o pessoal olha isso como referência, só que esquece que vai faltar mão de obra dessa técnica nessa área. Vai faltar muito. Então seja proativo, se desenvolva, busque conhecimento, busque aprender um pouco mais sobre a sua área de vocação, pode ser sobre internet, sobre engenharia e tudo mais, mas que você seja proativo, estude e acredito que você vai ter bastante resultado. E aproveitando disso que você falou, eu até vou tomar a liberdade, ele disse que o mercado, principalmente no Brasil, na parte elétrica, tem uma tendência muito grande a se expandir, estão chegando os data centers, nós somos a energia mais barata do mundo, então muitos outros países estão migrando para trazer suas bases elétricas para cá. Sim. Então você acha que se o jovem está em dúvida, não sabe exatamente o que ele quer, vale a pena ele tentar, faz um curso básico de elétrica? Vale a pena. Vale a pena estudar sim, porque conhecimento liberta. Às vezes o cara tem um problema em casa lá que ele já tem muito dinheiro, mas ele precisa de uma mão de obra e o cara não vai, ele vai lá e ele mesmo resolve. Isso é ótimo, pra ficar grandão dentro de casa. Os homens estão ficando muito frágeis. Entendeu? E dependendo sempre não, deu problema na minha tomada, eu preciso ligar pro eletricista porque eu não consigo. Cara, isso aí dentro de casa pra esposa ali é ridículo, né? Tem que chamar um cara de fora pra me arrumar a tomada em casa. Então, cada vez mais crescendo a oportunidade desses multifuncionais que fazem papel de marido e tendo que terceirizar. Então, é legal até pra vida pessoal. Se você é jovem, você ainda não tá estabilizado, não se encontrou na sua área, tenta fazer um curso de elétrica e tudo mais, né? Pra sua vida pessoal também. Vai que você não goste pra expandir na carreira, mas pra sua vida pessoal. Uma última dica aqui é que você tem que usar o termo PSA na sua vida, que é pensamentos geram sentimentos e ações geram resultados. Então, primeiro, tudo nasce no pensamento. Trabalhe muito a sua cabeça ali, mas que depois que você sinta que aquilo é pra você, você tome atitude e vai pra cima, porque vai dar certo. Ótimo. Entendeu? Muito obrigada, Anselmo. Foi muito rico o bate-papo, conhecer um pouco mais da sua vida profissional, da sua vida pessoal, da sua característica de buscar conhecimento, de ser ousado, de não se intimidar com a pouca idade que você tinha. Com certeza, tudo isso que você trouxe pra gente vai trazer ousadia, vai trazer coragem pros empresários, pros nossos ouvintes que são futuros empresários, enfim, pra gente trazer pra prática mesmo ações que melhorem o nosso dia a dia e que tragam mais esperança. Com certeza. Agradeço demais por poder participar aqui do podcast com vocês progredir aqui. E vamos crescer junto. A gente tá com a Bext Consultoria aí também, prestando serviço aí. A Vetor é um dos braços do nosso ecossistema da parte industrial, da parte de consultoria na área de elétrica, ou que precisar da parte de softwares também para essa área de elétrica. A gente conta com a experiência e com a expertise da Vetor no nosso ecossistema de especialistas da Bext, da consultoria Bext. Esse foi mais um episódio. Mais uma vez eu agradeço. Hoje nós tivemos a presença de Anselmo Nascimento, da empresa Vetor Nascimento. Obrigada por ficar com a gente até o final. Qualquer dúvida que você tiver, dica que você precisar, escreve pra gente nos comentários. E a rede social, o Instagram do Anselmo foi mencionado aqui também. Pode segui-lo, pode conversar direto com ele, que ele conversa com os seus seguidores, ele dá a resposta. Você pode chegar até ele como um cliente com intenção de fazer uma cotação, tudo mais, você pode chegar até ele através das redes sociais que nós divulgamos. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Até o próximo. Esse foi o PodBext. Ótimo. Tá bom.